Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque, casa nova para você, mas antes de falar com o meu convidado, com o Lima Sobrinho, que vai fazer um resumo do esporte, do Campeonato Paulista, eu tenho uma novidade para você de Guarulhos e região. Olha, financiamento direto com o incorporador. Eu estou falando do Nova Caieiras. E você que quer algo novo para a sua família, lotes a partir de 320 metros quadrados, loteamento de alto padrão, financiamento direto, olha, o seu sonho, próximo de Guarulhos, com inauguração do trecho do Rodoanel em 2018. Caieiras pode ser uma boa opção para quem busca uma melhor qualidade de vida, morando em casa construída exatamente como você sempre sonhou. Venha conhecer Nova Caieiras 5, é o perfeito loteamento de alto padrão, com estilo contemporâneo. Ele oferece a melhor qualidade em um residencial. Em meio a muito verde e ar puro, tem uma localização extremamente privilegiada. Venha conhecer, ligue 4488-0000. Ligue agora para você. Nova Caieiras 5, uma novidade imperdível para você. Quer morar bem? Já imaginou? Lotes a partir de 320 metros quadrados. É muito bom. Área verde para a sua família. Eu recomendo. Depois desse recado, a gente abre espaço agora para falar de esporte com o Lima Sobrinho, nosso colunista do jornal Guarulhos em Destaque, né? Do nosso portal de notícias. E evidentemente que você vai ficar muito bem antenado. Lima, obrigado mais uma vez, boa noite. Nós tivemos o mês de março com altos e baixos do futebol paulista. Muito se reclamou do Palmeiras, o plantel mais caro do futebol brasileiro, onde o técnico teve a oportunidade de mesclar. Eu, no meu entendimento, acho que o Palmeiras tem um time só. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, amigo telespectador. Realmente é um prazer muito grande poder estar de volta aqui na casa, né? Esse novo horário muito importante. E a gente sabe, né, Geraldo? Falando aí do esporte e também já abraçando aí aos desportistas da nossa cidade e principalmente falando para aqueles que têm como mente o melhor time do campeonato. E de fato é o melhor time do campeonato. Não tenho dúvida. O Palmeiras, um elenco, um plantel muito bem contratado pelo Alexandre, porém é importante dizer que o técnico ainda não conseguiu montar aquela equipe dos sonhos. E a gente imagina o seguinte: o Palmeiras não pode titubear diante de pequenas equipes. É lógico que nas grandes, nos clássicos, as coisas podem surgir alguma impossibilidade de colocar o que está em mente, o que foi treinado durante a semana e ser surpreendido por um adversário. Agora, falando de clássico, falando de partidas contra as equipes do interior, a gente sempre vai dizer: mas a equipe do interior teve mais tempo para treinar, porque ela está mais bem preparada. Isso não justifica, porque os altos salários dos jogadores, dos técnicos e também de toda a equipe que compõe uma equipe de grande porte como Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians, tem que jogar bola pelo que ganha. Por quê? Se você pegar o salário de um Dudu, você vai ter com essa grana folha de pagamento de umas 3 equipes do interior. No mínimo. No mínimo. E eu te digo mais, Lima, hoje o futebol brasileiro, temos aí Copa do Mundo, que é daqui a pouco o assunto que eu vou tratar com você. Mas eu vejo o Campeonato Paulista sendo um termômetro positivo para os clubes de São Paulo. O Campeonato Paulista é um dos campeonatos mais difíceis que hoje tem no Brasil. O Campeonato Carioca, com todo respeito, muito longe. Eu vi Corinthians um dia desse jogando contra o Linense, meu Deus, o Corinthians achou um gol aos 40 e alguma coisa. Concordo plenamente com você. Tem um detalhe que tem que ser levado em consideração, né? Quando começa os campeonatos estaduais, se fala que na verdade, uma preparação para o Campeonato Brasileiro. Não tenha dúvida. Ora, vamos lá então. Se é uma preparação para o Campeonato Brasileiro, então nós estamos em fase de preparação, por que mandar o técnico embora?
Por que não espera mais um pouco? Por que não esperar mais um pouco? Então alguma coisa está errada aí. Mas não é que está errada, é que entra no comentário que você acabou de fazer, no ponto que você acabou de levantar. O Campeonato Paulista é tão importante, mas tão importante, que quem não estiver bem dele, não vai bem no Campeonato Brasileiro. Não tenha dúvida. Entendeu? Então eu tenho esse raciocínio de que não tem nada a ver preparação e você dizer, vamos usar o Campeonato Paulista para preparação. Poderia até dizer, olha, Dorival, a gente não está se dando muito bem, vamos fazer algumas alterações, vamos deixar o time um pouquinho mais briguento lá na frente, com mais tranquilidade lá atrás e no meio de campo, porque nós estamos no Campeonato Paulista. Vamos nos enquadrar agora para que no Campeonato Brasileiro a gente possa mostrar o futebol que a gente preparou aqui no Campeonato Paulista. Mas quem quer esperar isso? Estou conversando com o Lima Sobrinho, olha, o nosso comentarista de esporte no jornal semanal Guarulhos em Destaque, nosso portal de notícias. Obrigado aí pela frequência que você tem acompanhado na internet. Agora, Lima, o São Paulo que você não falou o nome do técnico, foi demitido no mês de março, um técnico com uma experiência muito grande no Campeonato Paulista, foi campeão pelo Santos. Acho que, mais uma vez, diferentemente dos europeus que têm paciência, não deram oportunidade para o cara que tirou o São Paulo do rebaixamento ano passado. Geraldo, ele tirou o São Paulo do rebaixamento, mas não convenceu. Não, sim. Não convenceu. E uma outra coisa muito importante também que a gente pode falar quando a gente fala do Dorival Júnior. O Dorival Júnior teve duas passagens importantes pelo Santos. Conseguiu dar ao Santos um padrão que todo mundo já sabe, né? Todo mundo lembra. E lembra-se muito bem que ele perdeu o cargo porque brigou com o Neymar na primeira vez. Com certeza. Se não tivesse havido isso, brigar com a estrela do clube, ele teria ficado lá e talvez muito mais tempo. Porém, ele não teve sucesso nas outras equipes em que ele foi dirigido. Sim. E o que ele conseguiu no Santos para o ano passado, ele já estava meio ano no São Paulo. Já era para ele ter uma equipe bem preparada. Eu, por exemplo, no jogo que a gente vai discutir jogo, mas foi demitido por quê? Porque perdeu o clássico. Perdeu para quem? Perdeu para o Palmeiras. Perdeu aonde? Jogando na arena do Palmeiras. Sim. Na casa do adversário. Na casa do adversário. Outra coisa, a única coisa que eu posso criticar ou condenar a atitude do Dorival Júnior foi que ele escalou mal a equipe para entrar em campo. Ele tem que ter escalado a equipe que ele jogou no segundo tempo. Se ele entra com aquela equipe no segundo tempo, acrescido, não importa no lugar de quem, do Diego Souza, ele não teria levado os 2-0 que ele levou no primeiro tempo. E lembrando uma coisa, como é que você tem um jogador no banco, nem é chamado para participar de um clássico, sendo que a equipe que eles estavam jogando queria contratar esse jogador. Ele não quis vir. Mas ele quis ir para o São Paulo. Era hora dele mostrar, ó, vocês querem ver por que eu não quis vir para cá? Porque eu quero jogar no São Paulo. Sim. E jogar. Sim. Agora, como é que você faz tudo isso com um atleta que é a menina dos olhos? É menina que fala ou a menina dos olhos? A menina dos olhos. A menina dos olhos. A menina dos olhos. Do técnico da seleção brasileira, Tite. Que convoca esse jogador que, para o Dorival Júnior, é banco. Não tem lógica. Por aí você... Eu acho que ele pagou o preço pela falta de sensibilidade. E o Dorival Júnior, ele perdeu a grande oportunidade, porque lá tem um jogador, Hudson, que estava no Cruzeiro, arrebentando. Jogando muita bola. Ele deixou o São Paulo ser um padrão de jogo. Nós que militamos no esporte há muitos anos, Lima, e você em casa está acompanhando isso, é notório você ver o jogo do São Paulo e não ter um padrão. Parece todo mundo num grande rachão, correndo atrás de uma bola. Ontem, aliás, no mês de março, o grande clássico, né? Porque o São Paulo não ganhou um clássico, né? Os três clássicos, perdeu os três. Aí, o que você imagina? O São Paulo, ninguém mais respeita o São Paulo jogando na sua própria casa. Antigamente o São Paulo era respeitado no Morumbi, ninguém tinha medo, hoje não mais. Qualquer equipe que fosse enfrentar o São Paulo, enfrentaria com medo. Meu Deus! De conta, é uma equipe que tinha padrão de jogo. Meu Deus! Agora, a gente volta a falar do técnico. Se o técnico não conseguiu isso em 6 meses,
Se ele não conseguiu desde janeiro até o mês de março colocar nos eixos as peças que ele tem, ele pode dizer assim, mas eu pedi tal e veio, eu pedi Beltrano e veio Ciclano. Tem equipes aí no interior que elas jogam com aquilo que tem na mão. Sim. E elas sabem muito bem que enfrentar as equipes chamadas de ponta, principalmente o trio de ferro de São Paulo, acrescido aí do Santos, são equipes que vêm jogar por uma bola, vai, digamos assim. Sim. Por aquela bola que veio, olha, a chance e se marcar, leva os 3 pontos. Por quê? Porque os técnicos das grandes equipes estão confiando muito nos jogadores e nos treinamentos que eles fazem. Agora, tem uma coisa também, Geraldo, que tem que ser chamada a atenção. Nós estamos com as equipes, principalmente as que têm um poder aquisitivo maior, com os jogadores com idade muito avançada. Se nós somarmos aí idade de jogadores de Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, o Santos agora só está com o Renato, que é um pouco mais avançado. Sim. Né? É o clube mais jovem do Campeonato Paulista. Só o Renato. Em compensação, o Corinthians tem ali 2 jogadores, 3 jogadores. Se você pegar o Jadson, pegar o Danilo e você pegar o Emerson Sheik, dá 100 anos. Verdade. Dá mais de 100 anos. É verdade. Os 3 jogadores dão mais de 100 anos. É verdade. Aí você vai no São Paulo, você tem o Diego Souza, que não é um moleque. Né? Você tem o Nenê já próximo dos 40 anos. Então isso dificulta bastante para que as equipes tenham um padrão de jogo. Aí vem a molecada com a cabeça deles, foi formada lá na base, beleza. Mas o técnico da equipe principal está acompanhando essa base? Verdade. Ou ele só vai lá e fala, fulano jogou bem, vamos subir ele. Não, vamos acompanhar, vamos falar, olha, peraí, você vai lá no centro de treinamento da base, acompanha um treino, acompanha um jogo, treino, acompanha uma competição daquela idade que ele está acompanhando e observa os jogadores. Faz uma relação, chama o técnico da base e conversa com ele. Olha, vamos verificar o seguinte, esse jogador aqui, ó, nessa posição que ele joga, ele tem um bom desempenho, mas ele precisa se aperfeiçoar nisso. Chute, ele precisa aperfeiçoar no domínio da bola e passar isso, trocar ideias para que quando esse jogador chegar na equipe principal, ele e o técnico já sabem o que um precisa do outro. Concorda com isso? Concordo com você, Lima. Olha, e tem um detalhe agora que a gente vai partir para o Santos, que não tem a pressão dos clubes da capital. Eu acho que o Santos tem a felicidade, Lima, você em casa, de dar oportunidade ao jovem talento da Vila Belmiro, porque não tem a pressão da capital, da imprensa da capital. Não sei se você tem essa visão. Não, eu concordo com você, mas a imprensa de São Paulo acompanha muito. Sim, mas a pressão você não tem lá, por exemplo, a entrada ao vivo, com exceção da Globo, das demais televisões. Não tem, isso aí é verdade. Né? Então você não tem, por exemplo, são poucas emissoras de rádio que tem um setorista lá. E dentro desse campo que você está comentando, como nós temos aqui várias emissoras de rádio, várias emissoras de televisão, o que acontece? Um burburinho de um jogador vira uma matéria enorme. Sim. Né? Lá em Santos ela pode até ficar um pouco mais localizada por lá. Sim, sim. E talvez não chegue aqui em São Paulo com o mesmo peso que tem lá. Agora, é importante saber que você sabe que o Santos também demitiu a equipe médica toda, né? Sim. Porque precisa de alguma explicação, de alguma informação, porque tantos jogadores do Santos se machucam e demoram muito a voltar a campo para ajudar a equipe. Lima Sobrinho, de uma maneira geral, como é que você está vendo aí a seleção brasileira na dependência exclusiva do Neymar? Eu vi uma matéria no mês de março dizendo que o Tite não vai dar privilégio para a Globo. Já acho isso bacana. O Neymar também já disse que não vai dar nenhuma exclusiva para a Globo. Não vai ter aquela. Não. O acesso que a Globo teve em 2014 com o repórter lá dentro, desculpe, o tempo inteiro, tirou a tranquilidade, a privacidade do elenco. Eu discordo desse tipo de procedimento. Enfim, você acha que o Tite está no bom caminho? Vamos conseguir trazer o caneco? Geraldo, eu acredito que sim. Primeiro, pela ponderação, pela tranquilidade e pelo domínio que o Tite tem quando ele administra uma equipe.
seja ela um time de futebol ou uma seleção. E numa seleção, você sabe muito bem que se o técnico não tiver pulso, ele é engolido pelos atletas, porque o que manda e o que comanda muito numa seleção, falando da nossa seleção, mas isso acontece com todas, é o poder aquisitivo desses jogadores. Sim. Os jogadores têm tudo que qualquer cidadão sonhou para a sua vida. Então a seleção brasileira para ele não é mais um status tão grande como era antigamente. Então ele é convocado, ele às vezes até pensa, poxa, eu poderia até pedir dispensa. Já teve jogador que fez isso. Verdade. Né? Então, mas eu acho que com o brilho que o Tite conseguiu trazer para a seleção brasileira, classificando-a como uma das primeiras e também saindo, né, de um marasmo danado que a gente estava na época Dunga, eu acho que a seleção brasileira tem tudo para trazer o título e ser aí a equipe do sonho dos brasileiros. Porém, é importante que jogue, que trabalhe com os pés no chão, porque a gente sabe que o futebol europeu é um futebol que evolui a cada dia. Lima Sobrinho, mas deixando de falar alguma coisa nas suas conclusões finais? Não, eu acho que a gente deu uma pincelada aí no Campeonato Paulista, né? Falamos um pouco também aí da seleção brasileira, e é bom lembrar que as equipes paulistas, né, estão aí envolvidas também com a Libertadores, e uma coisa bastante atraente, Geraldo, nesse ano de 2018, é a mistura, né, vamos chamar assim, da Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro que vem aí, com os campeonatos estaduais que estão acontecendo, juntamente com a Sul-Americana e em cima dela também a Libertadores. Ou seja, a bola redonda vai rolar 2018 inteirinho. Lima Sobrinho, até a semana que vem. Até a semana que vem, Geraldo. Um prazer enorme estar por aqui. E o nosso amigo telespectador, fique conosco e o Guarulhos em Destaque rodando por aí no jornal, as matérias, sempre matérias de primeiríssima qualidade e notícia para você. Legal. Esse foi o Lima Sobrinho, fecha comigo aqui, grande Fábio Moltovani, que eu quero dar mais uma dica para você, porque daqui a pouco eu vou falar com o Marlon Leles, né? Tem assuntos polêmicos no segundo bloco. Antes do intervalo comercial, eu quero falar para você do loteamento de alto padrão, Nova Caeiras 5, com inauguração do trecho norte para 2018. Quero dar uma dica para você. Olha, é a melhor opção que você tem para a sua família em busca de uma qualidade de vida. Nova Caeiras 5 é o perfeito loteamento de alto padrão, com estilo contemporâneo. Ele oferece a melhor qualidade em um residencial em meio a muito verde e ar puro e uma localização extremamente privilegiada. Nova Caeiras 5, 4488-0000. Ligue agora e reserve o melhor investimento para a sua família. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco voltamos. Estamos de volta com o Guarulhos em Destaque. Antes de falar com o nosso convidado, o Marlon Leles, eu tenho uma dica sensacional para você. O lançamento simplesmente nota 10. Olha,
Nova Caeiras 5, lotes a partir de 320 metros. Simplesmente um projeto onde cada detalhe é pensado para ser simplesmente único. Assim é a Nova Caeiras 5, loteamento residencial de alto padrão em Caieiras. Olha, se você quer conhecer o projeto, quero fazer um convite todo especial. Lá o projeto é que tem uma inauguração no trecho norte do Rodoanel agora em 2018. O Nova Caeiras 5 é o perfeito loteamento de alto padrão com estilo contemporâneo. Ele oferece a melhor qualidade em um residencial. Por isso eu quero convidar você a ligar agora. 4488-0000. Ligue agora. Para você não esquecer, o telefone está aqui na tela para você ligar agora. Abre a tela, meu amigo Fábio Motovani. Estou recebendo aqui o colunista do Guarulhos em Destaque, Marlon Leles, para falar de um assunto polêmico. O TSE aprova o uso do nome social de candidatos na urna. Marlon, o que está acontecendo com o TSE? Ô, Geraldo, que bom estar aqui. Grande prazer para você que nos assiste. É sempre uma honra e um privilégio. O TSE está acompanhando os tempos. Um Estado democrático, onde o STF assume de que você, transgênero, travesti, o grupo do GLS, pode chegar no cartório e assumir o seu nome social, o seu registro, onde já se fala do respeito à dignidade da pessoa, onde a personalidade é um direito inalienável, geral. O TSE tomou acertadamente a atitude de que estes cidadãos e cidadãs possam assumir o seu nome social na urna eletrônica. Então eu não preciso usar o nome de batismo que criava constrangimento. Eu posso assumir a minha candidatura com o nome social. Quem está lembrando de propaganda política no passado, as pessoas iam para a sua candidatura usando o seu nome social, se apresentavam, chegava na urna e estava o nome de batismo. E o eleitor não reconhecia, às vezes, a pessoa, porque ela não poderia se colocar com a maquiagem, com a mudança que ela construiu na propaganda eleitoral. Então, isso é acertado. Agora, você acha que, por exemplo, nós temos aí muitos assuntos polêmicos. A questão do Lula tem tirado o sono dos principais juristas. Antes da gente ir ao Lula, por favor, fugindo dele, só para completar essa questão. Isso traz um benefício aos partidos também, porque na contabilidade de cota, agora você pode considerar o gênero deste transexual. Sim. Então, você não usa o sexo biológico como referência, você usa o gênero dele. Então, tanto ele pode, a pessoa que é masculina de nascimento e assume um ser feminino, um ser nome social feminino, ele vai ser contado como gênero feminino e não como sexo biológico. Tá. Isso vai facilitar muito aos partidos e, como eu disse no meu artigo, vai possibilitar que as pessoas transgêneras e travestis possam se sentir, de fato, representadas, elas podem votar nos seus representantes. Isso é um direito constitucional e inalienável, geral. Agora, Marlon, hoje, o Sepúlveda da Pertence, que é um dos advogados, já foi ministro do Supremo Tribunal Federal, conhece todo o caminho e sabe como pensam os principais ministros do Supremo, da Suprema Corte Brasileira. Você acha que o Supremo Tribunal Federal vai dar uma colher de chá para o Lula? Eu já dizia disso hoje numa conversa com os amigos. A surpresa da defesa do Lula tem sido as derrotas flagrantes que o Lula tem recebido. Ele só está tomando de zero. Perdeu o Moro deu 9 anos, eu acho que 3, 4 meses. Ele achava que no TRF ia ter alguma chance de ser inocentado, mesmo reduzir a pena. Ao contrário, a STF aumentou para 12 anos e 1 mês. Sim. E foi de 3-0. Ele entrou com o habeas corpus preventivo, tinha uma esperança disso no STJ, perdeu de 5-0. E não creio que o STF, com todo esse histórico, ele vai tomar uma atitude diferenciada. Talvez um sonho de ser
do Dr. Sepúlveda seja cair no Gilmar Mendes. Sim. Mas não é o fato, vai cair na mão do Fachin ou do Barroso, Sim. que estão cuidando da Lava Jato. Sim. E o STF não vejo mudança de postura por pressão da defesa do Lula, ou mesmo como o STF sempre se coloca. A gente não funciona por pressão política e social, a gente funciona pela lei. O STF, guardião e zeloso que é da Constituição, tenho certeza, já vai aplicar a Constituição. Eu não vejo chance para o Lula no STF. Agora, é evidente que muitos políticos do Brasil afora estão preocupados com o que pode acontecer agora, porque o TSE vai dar a palavra final em muitos casos, né? Inclusive políticos que têm um problema em 2014, né? Não vai poder, dependendo do pensamento do colegiado, essas pessoas com pendências vão poder se candidatar? Isso já foi superado numa sessão do TSE de que o ficha limpa vale até para os casos pretéritos. Alguns estavam argumentando que só poderia valer a partir de X data, não pegaria os casos. Tem muitos que estão trazendo pendências de 2008, 2010. O TSE pacificou. Então, a ficha limpa ela atinge também os casos pretéritos que estão em julgamento. A candidatura, Geraldo, quando se afere a inelegibilidade, no ato de registro de candidatura. Sim. Então, mesmo os candidatos, até mesmo Lula, com todo esse imbróglio, com a condenação do TRE, segunda instância, condenação colegiada, inelegível pelo Estatuto do Ficha Limpa, está lá, quem tem condenação colegiada penal estaria inelegível. Ainda assim, o Lula, se não estiver preso, ele poderá se candidatar. E onde se afere a inelegibilidade? No ato de registro, onde o Ministério Público Federal, no caso aí, vai levantar a ficha e vai apresentar a impugnação ou não do candidato. Aí o que acontece é que a esperança do Lula e muitos outros recorrer dessa impugnação e fazer a candidatura sub júdice. Que o eleitor tem que entender o seguinte: o candidato sub júdice, ele tem uma pendência a ser resolvida judicialmente. Que essa pendência, ao final da decisão, pode ser favorável ou contrária. Se for favorável ao candidato, os votos recebidos na urna são validados. Se for contrário ao candidato, os votos recebidos em urna são descartados. Então, eu ouvi um jurista recentemente que o Lula, um candidato que pode vir com 40 milhões, 50 milhões de votos, será então jogado no lixo 50 milhões de votos? Aí eu disse ao candidato, sim, porque assim a lei prescreve. E é uma irresponsabilidade do Partido dos Trabalhadores e do Lula fazer uma aventura jurídica e enganar o eleitor dessa forma. Mas eu acho que a maior responsabilidade nisso tudo está para a nossa legislação que está antiquada. Sem sombra de dúvida. Né? Porque estamos falando aqui de um grande avanço, né? Porque o passado era bem pior. Bem pior. Bem pior. Né? Nunca se podia imaginar que você tivesse ex-ministros, ex-governadores presos. Jamais. Se tivesse o presidente sendo investigado pela primeira vez na história desse país, né? Em vias de ser preso. Exatamente. Então, já há um crescimento. Eu acho que o primeiro passo foi dado, mas entendo que essa juventude, entre aspas, que está no Supremo, tem muita gente, ministros jovens, né, que vão mudar, quero acreditar, o retrato... Já tem mudado, Geraldo. Os advogados do STF, e para surpresa, boa parte do STF foi indicado no governo Lula e Dilma. Eles esperavam que no STF tivesse uma vida mais tranquila. Tá. Para surpresa de muitos, o STF, até os indicados por eles, tem sido consensuoso no julgamento, tem aplicado a legislação, Sim. Não tem feito voto para agradar. O fato de ser indicado não quer dizer que vai concordar. Vai concordar. Foi indicado pelos méritos. Pelos méritos, chegou lá Ponto. com mérito. Tinha vários indicados. Sim. Então ele passou por uma sabatina. O presidente é da prerrogativa do presidente, escolheu um. Sim. Escolheu aquele, mas isso não quer dizer que é um acordo. Vai dizer amém toda hora? Exatamente. Então o STF realmente fará o seu papel de zeloso guardião da Constituição. E aí eu
concordo na juventude da lei do ficha limpa. E a lei complementar 64 deve trazer mais claro esse conceito de inelegibilidade. Uma vez inelegível por condenação de segunda instância, o indivíduo não tem que ir à candidatura, ele já está impedido de ser candidato. Porque hoje os candidatos usam dessa brecha para se inscreverem, para tentar ganhar no grito no TSE. Agora, para a gente ir para a última fala sua aqui no programa, que o Fábio Montovino está marcando ali o tempo. O Fábio, depois que o Palmeiras ganhou de São Paulo, está cheio de graça. Vamos lá. O último tema. Esse caso do Zeytuni, a Câmara Municipal abriu uma comissão especial de inquérito. A comissão especial de inquérito, ela tem poder? Quais os poderes de uma A comissão especial de inquérito fará um levantamento de tudo que se apresentou na denúncia, deverá levantar e periciar as provas. O vice-prefeito, Dr. Zeytuni, terá o seu direito de defesa, né, de contrarrazoar tudo isso, porque é o que prevê a Constituição, uma ampla defesa e o contraditório, e ao final ele deverá a SEI deverá tomar uma decisão, que poderia ser indicação da perda do mandato, né, no caso do impeachment, poderia ser indicado uma ação junto ao Ministério Público. No final de tudo isso, quem perde é o município. Porque o desgaste político, as coisas que vão aparecer a partir de agora, tanto do vice-prefeito quanto do prefeito. Agora, a Câmara Municipal merece os seus louvores, merece seus aplausos não estou entrando no mérito dos motivos pelo qual se fez assim nesse momento, mas cumprindo o seu papel de fiscalizadora da coisa pública. Porque se o povo não sabe, o vereador não é para tampar buraco em rua, nem para roçar mato de praça. O vereador é para fazer lei a favor do povo, fiscalizar o executivo. Então a Câmara, com a SEI, está fiscalizando o executivo. Deus queira que, no final de tudo isso, o direito seja dado e seja feito o melhor para a sociedade. Marlon Leles, o nosso convidado semanal aqui no Guarda em Destaque. Obrigado, até semana que vem. Muito obrigado, Geraldo. Um grande abraço a todos. No dia de hoje, portanto, você ficou na companhia do Marlon Leles, nosso convidado, cadeira cativa, ele, o Lima Sobrinho, os nossos colunistas, no portal de notícias do Guarulhos em Destaque. Para finalizar, a última notícia para você: Nova Caeira 5, loteamento de alto padrão para você. Um projeto onde cada detalhe é pensado para ser simplesmente único. Assim é o Nova Caeira 5, loteamento residencial de alto padrão em Caeiras. Informações 4488-0000. O telefone está aqui para você não esquecer. O programa de hoje você ficou muito bem informado. Até amanhã.